Estamos ao vivo mais uma vez aqui na Toca do Aventureiro. Muito bem. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, né, com uma convidada que já esteve aqui antes, está retornando, nossa querida Andréia Albuquerque. A Alessandra já chegou, Alessandra. Andréia chegou, Andréia, me manda o pedido. Alessandra, fica aí, Alessandra, tem novidade. Voltei, voltei, perdão, gente, o celular é complicado. Vamos lá. Então, Alessandra, fica aí, porque. Bom, a Alessandra tem. Será que ela tem informações privilegiadas? Talvez sim, talvez não. Vamos lá, vamos saber, né? É, então, Andréia, me manda o pedido. Eu vou te mandar o convite, mas vamos ver se. Para não travar, né? Opa, ué, cadê a Andréia? Tá sem som? Tá me escutando? Tá me escutando aí, pessoal? Fala pra mim se tá com som sem som. Ah, beleza. Ela tá me escutando. Hum, vamos lá, cadê a Andréia? Andréia. Eu mandei o convite no perfil errado, Andréia, perdão. Agora sim, eu mandei na autora. Ah, peraí, ela já me mandou aqui aceitar. Vamos lá, entrar ao vivo. Pá, ei! Tá me Deu certo? escutando? Tô. Ah, oi, tudo bem? Boa Tudo. noite, Boa Andréia. noite. Nossa! Então, vamos mandar os aviõezinhos? Vamos. Vamos lá. Então, pessoal, a Andréia está aqui. Andréia Albuquerque. Sim, Albuquerque. Do clã Albuquerque, esse nome me persegue, né? A Andréia é autora de Era Uma Vez Uma Chave, um filme que. Um filme não, um dia, quem sabe, um filme. Um livro que não só eu adorei, como a Dona Tânia adorou. A gente vai falar disso aqui, né? Eu sei que a André ficou mais feliz com a resenha da Dona Tânia do que com a minha, que eu sei, né? Mas teremos novidades, talvez algumas surpresas que a Andrea vai contar pra gente. Vai ter um pouquinho de spoiler, gente, tá? Mas não muitos. Vamos tentar nos controlar, mas espero que todos gostem e aproveitem este bate-papo. Certo, Andrea? Certo? Eu tava enviando os aviões aqui agora. Mas Eu agora eu também. vou prestar atenção no papo. Deixa os aviõezinhos pra lá. Sim. Bom, então, pessoal. Ih, olha lá, eu mando os meus aviãozinhos, falha, tô recebendo falha de todos. Olha lá. Ai, que pena. É, sei por quê. Bom, pessoal, a Andrea está aqui. Ela escreveu Era Uma Vez Uma Chave. A gente vai falar desse livro, né? Andrea, por favor, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Pra quem não me conhece, eu sou Andréa Albuquerque, mais conhecida como a prima da Marcela, para a comunidade da Toca do Aventureiro. Isso já é, assim, um diferencial, né? Brincadeiras à parte. Sou prima da Marcela, assim, com muito orgulho, com muita alegria. E estou esperando o segundo livro dela. Já soube que ela já está terminando. Tá no processo final já. Meu nome é Andréia, eu sou de Porto Alegre, nasci e moro aqui, sempre morei, desde sempre. Não vou falar a idade, porque não precisa, mas já vou dizer assim que fui uma criança dos anos 80, aí vocês fazem as contas. Comecei a escrever para o público vai fazer um ano em julho. Até então, eu era escritora de cadernos e diários e uma crônica aqui, um continho ali, mas sempre com muito receio de pôr isso para o público. Depois que eu quebrei esse receio, só foi. Eu não paro mais. Lancei o primeiro livro o ano passado, em julho. Chama-se 5 Histórias de Amor ou Nem Tanto Amor Assim, somente versão digital. Depois participei de uma coletânea de Halloween, uma antologia de Halloween,
com um conto chamado A Mansão Nightshade. Tenho na Amazon também um conto solo, um conto isolado, chamado Tias Velhas, um conto de casamento. E o meu primeiro livro físico, primeiro romance, né? Uma história já assim, com mais carga, com mais densidade, uma narrativa mais longa, o Era Uma Vez Uma Chave. Opa! Ai, que legal! O Era Uma Vez Uma Chave, que saiu o lançamento dele o ano passado, junto com a Feira do Livro de Porto Alegre. Sim. E em 1º de dezembro foi para a Amazon na versão digital. Muito bem. Aqui a Fascineste Literária já falou que leu todos os seus Fascinete livros. Literárias. É a Jojo. A Jojo. Ela usa esse nome, mas ela é a Jojo. Oi, Jojo. Então, pessoal, vamos lá. Eu já fiz a minha resenha do livro, do Natânia também, mas eu vou dizer aqui de novo. Eu adorei. A Andrea presta homenagem à Agatha Christie, sem copiar o estilo. A estrutura do livro foi o que mais me surpreendeu, tanto eu quanto a minha mãe, foi o que nós mais gostamos, a forma como você conta o presente, a história do Barba Azul, como as coisas se entrelaçam, o toquinho de misticismo maravilhoso que você deu. E uma coisa que eu não esperava, mas eu deveria esperar, porque é uma história que tem a ver com o Barba Azul, é uma história de abuso, né? É uma história sobre abuso, não é um abuso físico, mas são abusos os quais você usou os nomes próprios e adequados, mostrou como a pessoa reage, como ela fica com aquela cegueira sensorial, como quem está em volta tenta te avisar. Então, gente, olha, se vocês perderam na Feira do Livro de Porto Alegre do ano passado, melhor fazer fila agora em outubro, viu? Eu ainda tenho alguns exemplares físicos, não são muitos, tá? E ele está disponível digitalmente na Amazon. Quem tiver interesse de ter um para chamar de seu autografado, é só depois ir no meu Instagram. Tem um link ali na bio com todos os livros, os meus livros e os canais que eu tenho. Tem aí como ter o teu próprio livro físico autografado. E talvez, não vou dar certeza, mas talvez esse ano ele volte para a Feira do Livro também. Então, aqui, a Priscila falou que recebeu dela ontem. Olha, então, vamos falar um pouquinho do livro, certo? Como eu falei, gente, a gente talvez tenha alguns spoilers, mas eu vou falar isso, porque quando eu li, eu mandei a mensagem com muito carinho para Andréia. Meu personagem favorito é o porteiro do prédio. Seu Justino, meu querido. Você escreveu uma pessoa, cara, como ele é perfeito para a história, a parte que ele, eu não vou falar o que ele faz, mas a parte que ele pega é uma coisa que eu, como uma pessoa com uma certa espiritualidade, já passei algumas vezes. Andréia. Eu também, por isso que eu escrevi. Lindo demais, seu Justino. Nossa, olha, sabe, foi a cereja no bolo. É você com o Justino, a tua prima com o motorista do Uber, eu só gosto de personagem secundário, né? Falar um pouquinho sobre ele, sem dar spoiler. Como foi um primeiro livro, e eu acho que eu acredito que isso é uma característica minha. Eu acho que eu talvez mantenha isso em todos, talvez não, com certeza. Como foi um primeiro livro, ele foi muito emblemático para mim. Então, cada personagem, de alguma forma, representou alguém ou homenageou alguém da minha vida. O seu Justino, ele não é uma pessoa, ele homenageia uma série de pessoas que me ajudaram na questão de manter uma fé, de manter a espiritualidade como bússola, de me mostrar que nem tudo é o que parece. E às vezes ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Ele tem um palavra extremamente humilde. E aquela simplicidade foi o que salvou
sem spoilers, a personagem várias vezes. E tem só mais um detalhe que eu vou falar, que eu não vou falar mais, mas também não tem problema nenhum. Eu faço uma homenagem ao meu santo preferido. Eu não sou católica, apostólica, romana, protestante, praticante. Protestante esquece. Pode ser Praticante, mas eu. protestante também. Não sou praticante. É praticante, mas eu sou cristã, né? Eu tenho Jesus Cristo como a, a, Aham. a minha bússola espiritual. Eu sou espírita. Mas, assim, eu presto homenagem a São Jorge, porque eu amo São Jorge e tudo que ele representa. Então, o seu Justino é devoto de São Jorge, ele traz isso nas falas, ele traz isso nas músicas que canta. Então, que bom que o seu Justino chegou aí do jeito que eu queria que Nossa, ele tivesse chegado. maravilhosa. Uma outra coisa que eu queria falar sobre a estrutura do seu livro, além dele ser um livro que, apesar de o tema não ser leve, ele é leve para se ler, seus capítulos são muito curtos, né? Eles são bem episódicos. E para mim, que eu leio muito no transporte coletivo, ele é ótimo. Sim, pensei nisso também. Eu quis trazer um tema pesado. Há 3 anos esse livro começou a nascer. E as pessoas com quem eu falo são as pessoas do meu convívio mais próximo. Então, assim, as pessoas da minha família que foram com as quais eu dividi o tema, a primeira coisa que todos disseram, para que tu vai falar sobre isso? Isso é muito pesado, né? Arruma um jeito, fala sobre outra coisa, escreve poesia. Eu não quero, eu quero falar sobre isso. Então, foi sim uma construção para que eu falasse sobre um tema tão pesado e tivesse sido abordado dessa forma como tu falou. Ele foi abordado de forma leve, É, de forma. é estrutura. Nossa, aqui eu espero que outras pessoas leiam o seu livro e façam. Nossa, eu posso trabalhar com essa estrutura, eu posso pegar esse esqueleto para contar uma história, porque Andréia fazia muito tempo que eu não pegava uma coisa assim que tanto a história quanto a estrutura estão numa sincronia muito boa. Foi natural para você Foi. fazer, tipo, é assim que eu penso. Ah, Foi natural. E eu falo isso sem nenhuma modéstia, tá? Eu sou uma pessoa, Marcos, que eu tenho muita dificuldade de reconhecer. Ó, momento terapia. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de reconhecer as coisas boas que tenho, tá? Isso tá melhorando. Mas uma coisa, eu não vou ser falsa modesta aqui e dizer, eu tenho facilidade para botar o que eu penso no papel, porque tenho muitas ideias. Aí alguém me pergunta, de onde tu tira? Não sei. Nasci assim, nasci criativa. Herdei? Pode ser. Não sei, né? Não sei de onde. É porque leio muito? Não sei. Então, é, assim, é o gene das Albuquerque, língua pode afiada ser. e. Os nossos pais, o meu pai era uma foi irmão, né? Ambos faleceram, que Deus os tenha, do pai da Marcela. O meu pai era extremamente criativo. Ele não era da palavra, ele era do desenho, ele era engenheiro. Então, essa genialidade dele talvez tenha vindo um pingo para mim. Mas vamos lá. Eu, quando comecei a escrever, eu tinha na mente o conto do Barba Sim. Azul e como fazer com que esse conto seja bom de as pessoas lerem. O primeiro sentimento que elas têm é a repulsa. Uma vez eu saí, estava num compromisso social e alguém perguntou assim: conto Barba Azul, como é que é? Eu, pensando certo, é uma princesa. Não, é um cara que tem 7 mulheres e mata todas. Ai, que horror, tu vai escrever sobre isso. Como tu é técnica, como tu é mórbida. Não, eu não sou. Tem morbidez no livro? Não. Não. Não tem. Né? Eu consegui dar um jeito. Então, assim, foi um trabalho de 3 anos. Foi um medo muito grande ser um livro de estreia lidando com esse tema pesado. Então, foi um trabalho de 3 anos de muito curso, muita oficina, muita leitura, para conseguir adaptar essa realidade mórbida, transformá-la em aprendizado. Claro, existem pessoas que sofreram muito ao longo da história, mas aí eu também tive esse cuidado, né?
Não vou dar spoiler, mas vou. Quando é o momento de falar da parte mais densa, mais sanguinolenta, eu dei um jeito na narrativa de não falar, de deixar subentendido, porque aí o que vai acontecer? Eu quis também fomentar a leitura. O leitor vai no conto original. Sim. Ele vai no conto original. Então, acho que é isso. Olha, outra coisa que eu queria falar, além do seu Justino, que é uma personagem muito lúdica, né, nos contos, principalmente da época do Barba Azul. Cara, eu, sem brincadeira, estou com crush na Fada das Sombras. Fada das Sombras. Ela é eu quero um livro eu quero que ela apareça em todos os seus livros. Ela vai aparecer no segundo livro. Haverá um segundo livro, mas não com esses personagens, com outros. Outro arquétipo. Detalhe, eu trabalhei no livro o arquétipo do predador. Certo. Veja bem. Sim, verdade. O predador interno e o predador externo. O meu próximo livro será outro arquétipo. Vai ser, a princípio, uma duologia. Não sei se será uma trilogia. Mas a Fada das Sombras aparecerá de novo, tá? Eu até vou anotar aqui, então, que tem o primeiro pedido oficial que a Fada das Sombras apareça de novo. Que personagem maravilhosa, sabe? Mochada, né? Irônica. Porque, tipo assim, ela só porque ela se chama Fada da Sombra, gente, ela não é má. Entendeu? Aí que tá, ela não é má. Mas, assim, é uma coisa que meio que subentendido, que é cuidado com o que você deseja. Entendeu? Se você tá conversando com uma criatura imortal, você nunca vai ser mais esperto que ela. E nunca vai sair ileso dessa conversa. Exatamente. Nunca. Né? Então, boa noite, Kelly. Boa noite, Michel. Michel, você é lindo. Você é um predador, Michel. Vou contar pra tua mulher que você tá falando isso aqui, você vai ver só. Então. Mas. Cuidado com o que você deseja. Exatamente. E, assim, eu gostei muito dos amigos, do irmão dela, né? Ele é muito. Eu achei, pela profissão dele, eu achei que ele ia ser a pessoa que meio que ia estourar. E não, ele deixou a irmã dele seguir o caminho dela, mas como um bom irmão, ele foi protetor e ficou de olho, né? Eu gostei muito disso, mas a gente não pode esquecer que você também deu o seu toque pessoal, porque tem que ter um pet. Sempre. Sempre tem que ter um pet. Na época, tinha um pet. A minha pet era para ser. Ela era a minha inspiração da Maggie, que a minha pet se chamava Kitty. E a Kitty eu a perdi nesse meio tempo, foi muito doloroso. Então, por um tempo, eu parei de escrever o livro porque eu tinha que reler as cenas. E o que a Maggie fazia era exatamente o que a minha cachorra fazia. Tudo que eu coloquei no livro sobre a Maggie, a minha cachorra fazia exatamente igual. A ceninha de buracos imaginários no chão, chamar a atenção de uma visita para poder ficar no colo, tudo. Então, assim, eu não teria como fazer, porque acho que dá uma graça, né? Dá um frescor pra história. Dá uma inocência. Né? Então, até teve horas que eu tava tão imbuída na história que eu esquecia que a Meg existia. Eu digo, não volta, a Meg tem que estar aqui de algum jeito. Aí eu ia lá e dava um jeito de botar a Meg na história. Então, assim, como a gente falou, ela é uma história de abuso, né? E a gente, como leitores, nós estamos lendo. E, por exemplo, olha, tem um momento que a gente quer estrangular a protagonista, estapear ela, porque ela não está percebendo, certo? Especialmente na hora que tem um afastamento e um retorno. Sabe, naquela hora veio aquela frase na minha cabeça: se alguém te chama de cavalo 3 vezes, você compra uma cela. Né? Porque eu fiquei muito, muito, muito puto com isso. Eu entendo que seja a parte da história, você trabalhou muito bem, porque é explicado depois o porquê, do porquê, sabe? E entre isso você começou a dar os toquinhos místicos, aquele tom de espiritualidade muito sutil. E quando tudo se encaixa, André, eu falei, meu Deus!
como que ela conseguiu pensar nisso, né? Agora, como você vai explicar sem spoiler? Foi uma. Eu não posso. Mas foi, eu vou te contar que eu lembro direitinho, não lembro do dia que foi. Mas quando eu tava com tudo, em 2021 eu comecei a escrever, aí ele foi, eu passei meses longe do manuscrito. O ano passado, quando eu terminei esse livro, em agosto, setembro, teve uma determinada noite, uma madrugada, porque eu sou que nem. Eu não sei como é o nome daquele animal, acho que é a coruja, que é a noite que ela tá mais Os esperta. notívagos, né? A coruja ela Sou é um notívaga notívago. para trabalhar, para escrever. Eu, durante o dia, eu tenho que fazer outras atividades, mesmo que eu não consiga, que eu tenha tempo. Eu prefiro ler do que escrever. Eu gosto de escrever à noite. Então, teve uma noite que eu estava com a história quase toda desenhada, quase toda alinhavada. Faltava Aham. aquela parte que tu leu e disse, poxa vida, como que ela conseguiu? Então, eu não tinha isso ainda. E, e aí eu estava escrevendo e de repente eu disse, cara, veio. Tudo fez sentido. Aí no outro dia a história fluiu, foi uma beleza, em 3 dias o livro estava pronto. Peraí, deixa eu só ver aqui. A Kelly tá falando, tem uma calopsita chamada Quinte, Rodrigo tá dando boa noite e a Facinete tá falando mortalha. Mortalha? Mortalha, tipo, eu acho que você fica à noite, mortalha? Não, Sei. é uma questão de metabolismo cerebral, talvez. É, Ah, desmudar. Eu durmo ah, cedo, só que quando eu tô escrevendo, eu fico até mais tarde um pouco escrevendo. então, a gente, depois que tem toda a explicação, e o que eu achei que foi muito bom é que tem aquele momento que a gente fala que é a desconstrução do vilão. Uhum. Certo? Eu, pra sentir bem, né? A desconstrução do vilão. Aquilo deu uma satisfação muito Dá, né? boa. Dá, né? Dá Aquilo sim você faz a nossa prazer. leitura valer a pena, faz a gente sentir um prazer, né? Exatamente. Ela falou que uma coruja tem esse nome, Mortalha, uma coruja com esse nome. Ah, porra. Então, mas deu muito prazer, Deu, porque dá. você entregou, e a forma que ela tá o ponto final na relação, eu senti que, tipo assim, era a Andrea botando algumas coisas pra fora ali. Tipo, Sim, sim, né? sim. Vários momentos. Cara, foi muito. É assim, a estrutura desse livro, ele é sucinto, ele é bem gostoso, os personagens têm os seus momentos, eles conquistam você. Mas, olha, André, eu não sei como que você vai se superar depois desse aqui não, viu? E o Theo, precisamos falar sobre o Theo, e o porre, e o pileque de Theo. Quem nunca foi Theo na vida? Eu falei isso pra você. Todos Todos fomos Theo. o Theo. Eu acho que foram essas palavras que eu mandei pra você, né? Sim, Todos fomos Theo. todos fomos Theo. Tem muita coisa ficcional, tá? Tem, assim, respiros e coisas minhas que eu senti aquela vontadinha, assim, de colocar ali, assim, para, né, abrir, assim, para limpar também. Mas porque eu achei que, em termos de história, funcionariam, né? Porque eu abrir, limpar, eu faço isso com um terapeuta, não faço isso no meu livro, né? Mas eu achei que algumas coisas que vivi e que ouvi funcionariam bem na história. Então, misturada com, que nem uma amiga minha, né, fala, com altas doses de ficção, tem coisas ali que foram vividas por mim ou por outras pessoas que eu tive contato. E deixa eu te perguntar, os locais. Você menciona alguns locais. Eles existem? Eles existem. Os locais que eu menciono em Portugal. Ah, não! Os locais que eu menciono. Não, não. Eles são todos locais com nomes franceses, né? Tu notou? Não, eles Eu não tava vendo aqui. existem. Eu tava falando, nossa, ela tá em Porto Alegre ou Nova Orleans com esses nomes Não, franceses? não, esses nomes franceses, eles fazem. Eu criei esses nomes para eles fazerem referência ao conto francês que o livro todo está Aham, pintado. sim, Então, sim. não, E não. as partes que tem a presença do Barba Azul, elas são muito boas. Eu acho que você poderia escrever a sua própria versão e ficaria excelente, né? Detalhe, Do... tá? Essas partes em que eu conto a história em loco
do Barba Azul, eu não copiei de nenhum livro. Eu li, sem mentira nenhuma, 4 ou 5 versões do Barba Azul e escutei 2 em audiolivro. Então, eu sou, realmente, eu acho que todo escritor é assim, eu acredito que seja. Eu estou falando por mim, mas assim, quando eu estou escrevendo, eu tenho que viver aquela realidade. Eu entro numa imersão. As pessoas na minha casa, elas já sabem. Os meus assuntos, quando é sobre livro, são sempre os mesmos. Quem não quiser ouvir, pode sair. O assunto não muda. Então, assim, eu tenho que entrar na história. Claro, o meu comportamento não muda, tá, gente? Só para avisar. Eu não tenho múltiplas personalidades. Não. Mas assim, ó, está tudo certo com a cabeça. Mas assim, eu tenho que entrar na história. De modo que durante o dia, os meus pensamentos em relação ao meu livro, eles vão vindo com mais facilidade, porque eu tô dentro daquela energia. Por exemplo, não vou falar sobre isso, não é o objetivo hoje. O livro que eu estou escrevendo agora, tá? Eu estou dentro da energia daquelas pessoas, daquela cidade, daquela época, daquelas músicas, daquela comida. Então, eu estou vivendo isso, como vivi com o Barba Azul. Então, a história que tu leu, que vocês leram, ou que lerão, espero, né? Que eu falo do período antigo do Barba Azul, ela foi escrita por mim. Eu não copiei de nenhuma história. Até porque eu coloco, eu me dei o direito de colocar coisas na história que eu não achei nos livros. Tá? Então, é uma licença poética, não, uma licença romântica que eu me dei. Por exemplo, no livro, eu explico como é a origem do Barba Azul, como que ele virou o Barba Azul, saiu de um homem comum. E isso não existe, Marcos. Quando a fada das sombras rouba a cena. Exato. Né? Então, assim, ó, tu pode procurar. Não vai ter em nenhum lugar uma origem. Existe, tá? Eu procurei a origem do Barba Azul, eu estudei isso. A origem do Barba Azul é folclore, é invenção popular, baseada em um homem que existiu, chamado... O nome dele em francês é Gilles de Rais. Uma coisa assim, de Rais, mas se fala de Rais. Era um nobre perverso, um verdadeiro monstro que lutou na época com Joana d'Arc. Não tem nada a ver com a história que eu trago. Então eu precisava de uma origem que coubesse no livro. Então essa origem já que eu não inventei. Nossa, tá ótimo. Você poderia até ter uma ideia de escrever sua própria versão. Aqui a Francinete falou, né? Se o próximo livro vai ser de época, ela já quer spoiler. A Jojo, ela é assim, ó, uma das minhas maiores leitoras, uma das minhas maiores apoiadoras e uma das minhas maiores fãs. E ela, assim, ó, ela faz os pedidos dela na cara de pau. Ela não quer nem saber se eu quero escrever aquilo ou não. Ela diz como é que vai ser. Beijo pra ti, Jojo. Aqui, ela também falou que acha a música do Barba Azul engraçada. A Priscila falou que adorou a ideia do novo livro, né? A Kelly achou que é interessante. E uma coisa que eu até cheguei a comentar para você, né, que nos seus próximos eventos você devia ir a algum lugar e comprar uns joguinhos de chaves antigas para dar de... Tu já me deu essa ideia. Deixa eu só fazer um... eu tive vontade de ter uma chavinha antiga. Antes de falar da chavinha, deixa eu só fazer eu não vou ser injusta aqui. A Priscila, eu tô amando, que ela tá sendo assim, ó, super, super amiga e super ética. A Priscila já sabe sobre o que vai ser meu próximo livro. Inclusive, ela vai ler antes de ser publicado. E ela tá, ó, fazendo a plena aqui. Por isso que ela disse que ela gostou do tema do próximo livro. Voltando. Sim, Marcos, foi tudo tão rápido. O livro ficou pronto, a Feira do Livro já estava né, perto. Estava na esquina, né? Estava na esquina. Eu poderia ter feito chavinhas, mas quem sabe, né? O livro está aí, pode ter uma segunda edição. Nunca diga nunca. Mas a ideia é boa. Sim. Então, e falando nisso, né? Conta pra gente. E aí?
que vem para 2025? Para 2025, eu vou fazer que nem os jornalistas. Não revelo a fonte. Eu não revelo a fonte nem o conteúdo. Mas assim, ó, eu vou dar só uma pista, tá? O meu primeiro livro, 5 Histórias de Amor ou Nem Tanto Amor Assim, as gurias amaram. Ai, a né? Alessandra adorou esse livro, gente do céu. Todo mundo adorou e eu fiquei feliz. Mas se tu for ver, ele fala só sobre coisas que não deram certo. Faz parte da vida, mas sobre coisas que no fim não deram certo. E as minhas amigas mais próximas disseram: ai, Andréia, esse teu livro é um concurso de boy lixo. Depende do ponto de vista, né? Eu acho que não, mas, enfim. O segundo livro, o foco não é a relação amorosa, não é o amor que deu certo. Tanto que a Luísa tem a oportunidade de viver um amor feliz com outra pessoa e ela mesma deixa isso em aberto, né? O terceiro livro, a única coisa que eu vou te dizer é que o amor dá certo. Bom, isso vai deixar a Alessandra feliz, porque ela adora um final feliz. A Alessandra vai ficar felicíssima com o livro atual. Tenho certeza. A Alessandra é todo mundo, né? Eu tô animadíssima, tô amando. Porque eu tô naquela fase das referências, que eu gosto muito de pegar referências no Pinterest, eu gosto de fazer como é que os personagens vão ser. Eu também gosto. Eu faço playlist musical, eu fico ouvindo aquelas músicas em looping eterno no transporte público, enquanto eu não estou fazendo nada importante, preciso de concentração, eu estou escrevendo, eu estou ouvindo a música. Então eu estou naquela fase gostosa do processo criativo, sabe? E, Andréia, como é que está sendo agora? Porque você começou começou a Andréia dentista, que escreveu um livro. Agora você é a Andréia autora. Você já chegou lá, por exemplo, no seu consultório? Ai, olha, eu li seu livro. Sabe? Você já teve livro. Eu vendo livro no consultório com meus pacientes. Eu nem ofereço. Eu tenho uma caixinha, eu tenho um lugarzinho com alguns livros lá no consultório, e eu, como toda boa brasileira com a síndrome do vira-lata, sempre acho que não vou me divulgar, porque, né, apareceu assim que ninguém quer, então não vou oferecer. Só que as pessoas vêm e dizem assim: tu tem um livro teu aí, eu quero comprar. Essa semana eu vendi 2 no consultório, para paciente, sabe? Ai, tá vendo? Meus pacientes novos que chegaram antes da Feira do Livro, porque no meu autógrafo foram vários pacientes meus que acabaram virando meus amigos, o que me deixa muito feliz. Mas não, tô vendendo bem. Muito bom. E como é que foi o impacto da família ao ler a sua história? Foi um impacto, para eles não foi um impacto, porque eles acompanharam desde o início. Então, eu acho que o maior impacto talvez tenha sido para minha filha. Quando ela viu, minha mãe é autora. Ela nunca tinha conhecido essa minha versão, porque a minha família ascendente, os que vieram antes de mim, todos sabiam que eu gostava de escrever, que o meu sonho era escrever, que era me consolidar, me firmar como escritora. Então, assim, foi emocionante, mas eu colhi os frutos depois que minha mãe leu mais de uma vez. Até teve um almoço que a gente estava conversando e ela pontuou coisas que eu não me dei conta, mas que cada um lendo, vê de um jeito. Sim. Meus tios, meus primos, meu irmão, todos muito felizes, como se fosse assim: ainda bem que tu realmente, né? Tipo assim, não é ainda bem, tipo, puxa, já era tempo, né? Já era tempo. Já era tempo. Mas a minha filha, eu acho que foi um impacto para ela, porque eu me lembro que na época da Feira do Livro, ela faz engenharia mecânica e ela é muito atuante. E ela estava num congresso em Caxias que estava marcado há muito tempo. Até esse ano, se eu conseguir terminar, se tudo der certo, e eu for colocá-lo de novo e for autografar o próximo, eu vou ver uma data que a minha filha não esteja nesse congresso, que ele acontece todo ano. Então ela ficou muito sentida
eu disse, filha, relaxa, a mãe vai autografar vários livros, muitos outros livros. E eu me lembro que ela estava longe, né? E eu ia na Feira do Livro todos os dias, quase. E ela viu um story meu com mais 3 amigos na Feira do Livro. E eu me lembro que essa amiga colocou assim, conversas editoriais. E aí a minha filha assim, nossa, que lindo, mãe, tu é uma autora. E eu, viu? A mãe é uma autora. Então acho que o impacto maior foi para Carolina. Nossa, que bom, que bom. É bom assim a gente ter esse apoio, né, deles. E fala pra gente, e aí, quem que nessa história surpreendeu pra você que tá ganhando fã-clube, né? Tirando a Fada das Sombras. O fã-clube de hater, tu quer dizer? O Pedro. Não sei, né? Porque é assim, o seu personagem o seu vilão é um vilão, mas Nesse livro, eu vou te dizer, as pessoas amam a Luísa porque se identificam muito com ela. A Luísa é uma pessoa que vem com numa escalada, né, de evolução pessoal no livro e ela dá orgulho para muita gente. Mas o que mexe com o emocional, com a raiva, com a pulsão das pessoas é o Pedro, né? Nem é o Barba Azul, é o Pedro. E eu sempre digo, né? Eu sou uma mulher, eu não levanto bandeiras, eu escrevo para pessoas. Eu não tenho um público definido, eu não tenho um nicho. Eu escrevo para quem quiser me ler. Se uma criança quiser me ler, ela vai poder. Se um adulto, um idoso, eu escrevo para qualquer pessoa, para quem queira ler. Então, assim, eu gosto muito de ouvir a opinião dos rapazes. Eu tenho amigos, né? eu queria dar um soco na cara. Eu não teria a paciência que o irmão dela teve. Eu ia dar um soco. Nossa, se eu fosse o irmão dela, eu tinha puxado a arma, colocado embaixo do queixo dele. Você tem uma opção. Você pode sair da vida da minha irmã com a sua cabeça, ou você vai sair sem a sua cabeça. Aí tá um dos meus maiores amigos que foi no meu autógrafo, né, querido. Ele, no final, quando ele terminou de ler, ele falou assim, eu não tenho nada para falar mal do teu livro, nada, ele tá perfeito. Ele só tem um defeito. O Pedro sofreu pouco. O Pedro tinha que sofrer mais. Eu acho que eu tenho que pegar umas aulas com Marcela. Então, aqui a Marcela acabou de escrever, quem tem hater, tem tudo. Tem tudo, né? Exatamente. Falou assassina de cavalos. Querida, assim, ó, eu tô muito querendo ler teu livro, até porque eu quero aprender umas pequenas maldadezinhas para poder castigar melhor os meus vilões. Eles estão passando pela vida, assim, muito, muito suavemente. Você ficou sabendo que ela tá dando um curso de maldade? Não, ela nem me convidou. Ela tá dando um cursinho de maldade. É só você chamar ela que ela dá curso de maldade. Eu quero desconto no curso de maldade, porque somos parentes. Ó, a Priscila escreveu aqui, ó. Você realizou o sonho e criou um para nós, saindo do senso comum. De bu ou bo, dependendo da autora, veias pulsam, máfia e morro. Eu não entendi muito bem. Eu também não. Mas eu entendi que ela quis dizer que eu realizei um sonho e criei. O que eu ouço muito é assim, queremos continuação. Eu levo isso para um lado, o melhor lado possível, tá? Eu não sou fã de continuações, até porque, no meu caso, né? Eu não sou uma escritora de sagas que podem ter partes, né? Eu não penso em escrever séries, né? Nada de esquema de pirâmide aqui, nada de esquema de pirâmide. Nada de esquema de pirâmide, nada. Então, assim, eu não penso nisso. Mas, assim, eu sou contra, para mim, pro meu estilo, eu sou contra continuações. Porque eu acho que, como muitos filmes que a gente vê por aí, perde o encanto, a continuação. Eu quero ver o seu estilo, não precisa ser uma continuação, mas eu quero ver o seu estilo continuar, porque assim, o Era Uma Vez Uma Chave você até deixa algumas possibilidades, uns sonhos, né? Mas ele é uma aventura solo maravilhosa, né? Sabe que eu tenho a dificuldade de classificar esse livro em que, vamos dizer assim, é um romance? Tem fantasia? Tem. Tem drama? Tem. Ele tem de tudo um pouco. Ele tem até um pouco de comédia. Então... Olha, eu também não saberia... Eu não teria como
classificar ele, porque tem um pouquinho de mistério, tem um pouco de misticismo. Tudo. Ele fala de abuso, ele fala de espiritualidade, ele fala de família. Então, eu sei como classificar esse livro. É um livro Albuquerque. É um livro Albuquerque. Tu sabe que a homenagem à Agatha Christie onde é que tá, né? Cara, peraí, deixa eu só responder. Sim, Isa, é uma abordagem da Andrea sobre a história do Barba Azul, com referências ao passado e tendo um reflexo no presente. Tá? Que ela chegou agora. Isadora, é a autora de Rainha dos Lobos e A Sombra do Lobo. A Priscila falou, o que eu disse é que atualmente a literatura está virando subliteratura. Concordo muito. Eu não vou falar essa palavra. Certo? Só periquita, veias pulsantes, morro e máfia. Está podre. Eu nem vou falar sobre, mas eu penso igual. E eu acho que a gente tem que trabalhar apesar disso. Por isso que eu não dou ibope para esse tipo de coisa. Então, e eu fiquei muito feliz, uma coisa que me deixou muito feliz quando a dona Tânia falou, ai, Finho, eu adoro o livro assim, tipo Agatha Christie. Foi essas palavras que ela usou. Eu falei, nossa, André, vai ficar muito feliz. Porque eu sei que é a sua inspiração, né? É, uma delas. Eu quis fazer uma homenagem para Agatha Christie e eu não vou, né, dizer assim muito o que é, mas esse livro ele tem um pouco de ação. Ele não é só um romance intimista. Tá? Ele fala sobre coisas sensíveis, ele tem partes sensíveis, mas ele tem um pouco de ação. A história pedia ação. Só que, assim, tem certas partes do livro em que acontece a ação e ninguém entende. No final, existe a explicação. E essa explicação, eu baseei ela toda naquelas cenas em que o Poirot ou a Miss Marple sentam com as pessoas e explicam. Aquele dia foi isso, assim. Aí outra pessoa pergunta, tá, mas só um pouquinho. E aquilo? Aquilo. Foi isso, aquilo. Então, essa foi a minha homenagem à Agatha Christie. Foi a explicação e a solução dos mistérios. A Priscila quis dizer pobre e não podre. Né? Sim, mas pobre mesmo. Então, mas, por exemplo, aqui a gente tem, mesmo aqui no nosso bate-papo, a gente tem autores maravilhosos, autoras, né, com um grande potencial, histórias que precisam ser reconhecidas, como a sua. A Isa falou que a gente precisa apoiar, dar esse up para o pessoal ser conhecido, e eu concordo. Mas teve uma coisa que eu tenho que falar, que eu estava lendo, né, é um livro de gaúcho, certo? Aí eu estava lendo assim, cadê o gasômetro? Cadê o gasômetro? Eu não consegui ficar assim. Só passei pelo gasômetro, já ganhei meu livro. Não teve gasômetro, né? Então, não teve gasômetro. Grave. Vamos ver no próximo, talvez? Então, eu notei que você, por exemplo, apesar de você colocar alguns termos gaúchos, né? Você manteve bem simples para pessoas que nem eu, que tem o gaúchês fraco, poder entender, né? Você teve que mudar muita coisa ou já estava assim na sua cabeça? A primeira versão do livro era extremamente gaúcha. Era que nem aquelas músicas do Cleiton e Cledir. Cheia, uma delícia. Eu não entendo cheia metade. De mulher. Eu amo, tá? Aí, eu conversando com uma pessoa que é de outro estado, ela falou assim, não, tá maravilhoso. Mas ela me deu uma dica e eu segui. Eu escolhi um ou dois personagens que falaram gaúcho, tipo o Theo, que falou gauchês do início ao fim, para caracterizar o meu livro. Mas eu coloquei a terceira pessoa, eu coloquei o você nas outras. Porque assim como é gostoso, é palatável para um gaúcho ler um livro extremamente Cleiton Cledir, eu quis agradar a maior parte do público e tornar agradável, prazeroso, que as outras pessoas se reconhecessem ali também. Eu ri quando você falou chinelão. Chinelão! Aqui, né? Aqui, chinelão é o cara mais sem qualidade, mais
reles, vulgar, bagaceiro, baita Eu te chinelão. mandei, Não, a eu gente te enche mandei a o boca pra áudio. falar. Eu te Baita mandei o áudio. chinelão. Graças ao seu livro, agora eu sei o que é um chinelão. E chinelagem também. Chinelagem também. Por favor, não me vem com chinelagem. Tipo assim, ó, sai pra lá. Então, É Andréia, muito, eu acho muito. você falou pra mim que talvez tivesse alguma coisa pra revelar pra galera que ia estar aí desde o começo. E tem gente que tá aí desde o começo dando apoio, né? A Cruella chegou um pouquinho atrasada, mas ela tem que fazer as correrias dela. E como ela é da família, tem que dar desconto. A Cruella tem um lugarzinho cativo, né, no coração aqui. Eu tenho uma. Você quer dizer que alguém tá cativo no coração dela, né? Então dela, imagino eu, acredito, né? Quero acreditar que sim. E eu vou pedir o seguinte: terminando essa live, ainda hoje, eu vou fazer um post, tá? Da nossa live. Nossa, a tucanada acabou de chegar. Boa noite, Zé. Acabou de falar de chinelão, ela aparece. Não, chinelão não é uma. Não, é que ela me chama de chinelão. Ela me chama de chinelão. Não é. Aqui ela seria uma coisa querida. Coisa querida. Coisa querida. Coisa querida. Assim, ó, eu vou fazer um post, tá? Uhum. Quem esteve na live, eu vou largar uma senha aqui. Só quem esteve na live até o fim, até tu dizer assim, ó, boa noite, então, vamos para a nossa casa, foi um privilégio, eu vou largar essa senha. Quem esteve na live vai saber essa senha e vai escrever um comentário nesse post e eu vou mandar para a pessoa um capítulo extra. Oh! Nossa, a Alessandra caiu da cadeira. Tenho certeza que ela caiu da cadeira de emoção. Agora sim. Assim, ó, é sem chinelagem aqui. Sem chinelagem, tá vendo, Zé? Chinelagem. Então, aqui, deixa eu ver só o que a Priscila escreveu. Fiquei super feliz no último Adote um Autor, porque tivemos um livro incrível que trata de uma adolescente em Auschwitz e uma editora portuguesa mandou o e-mail ontem para levar para a Europa e traduzir. Poxa, que legal! Vamos fazer um jabazinho aqui, ó. A Priscila, ela tem uma comunidade incrível, tá no Instagram como Adote um Autor. Eles fazem ações de divulgação a cada 5 dias. Eu já coloquei os meus livros lá várias vezes e vou continuar colocando. Nesses 5 dias. Vou fazer ela adotar todo mundo. Ele é divulgado, muita divulgação, e a gente acaba sendo muito lido, né? Nesse trabalho lindo que a Priscila faz com escritores iniciantes, né? Nacionais iniciantes. E agora, um dos livros que passou pelo Adote recebeu um convite para publicação em Portugal. Poxa, isso, né? Cara, que legal. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Priscila? Quero receber você aqui no Toca pra gente conversar. Priscila tem um trabalho lindo. O Booktree acabou de chegar e falou, amo essa autora. A Alessandra tá aqui pulando, falando, eu quero. A Marcela falou super parceira também. Que eu devia ter medo do capítulo extra. Quem disse? A Marcela falou que se fosse eu devia ter medo do capítulo extra. Não sei, hein? Vou deixar a cargo de vocês. Né? Senhor, meu Deus, como é que fala? Esqueci como é que vocês falam. Deus, não sei o que. Deus. Esqueci como é que fala agora. Também não lembrei. Né? Mas capaz que não, viu? Capaz que tu vai ficar, né? Tu vai te encolher por causa disso? Exatamente. Né? Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta antes da Andréia dar a senha, a palavrinha-chave aí, por favor, mande, né? E eu tive uma ideia, pessoal. O que vocês acham? Ai, que medo! Calma! Pra gente brincar um pouquinho com a Andréia, quando vocês estiverem passeando em algum lugar e vocês verem uma chave antiga, mande uma foto pra Andréia. Me marquem. Marquem uma foto falando aqui, ó, uma chave. Uma grande comunidade da chave. Aí, a comunidade da chave.
Entendeu? Você tem que se juntar com a sua prima, né? Porque já que isso aqui é um livro Albuquerque, né? Vocês têm que fazer o selo do clã Albuquerque. Boa, Marcela, vamos conversar depois no privado, tá? Porque Querida. eu acho que, como a família de vocês é um pouquinho antiga, deve até existir um brasão oficial. Tem um brasão. Então. Mas é que assim, ó, Marcos, no Pernambuco, se tu disser oi, cai 300 albuquerques do céu. Então, assim, nós vamos... não, agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo. Albuquerque. Não, e hoje ontem eu descobri, né, porque precisei do nome completo da Marcela, eu descobri que a Marcela tem o nome todo da nossa família, e eu peguei só um. Isso é uma coisa que esses dias eu falei pra minha mãe, eu digo, por que vocês não me deram o nome todo? Eu fiquei só com Albuquerque. É Cavalcante de Albuquerque, é mais bonito ainda. Peraí, ela é Cavalcante de Albuquerque? É que assim, ó, o sobrenome dos nossos pais era Cavalcante de Albuquerque. Nossa, é um não nome... peguei o Cavalcante, eu peguei só o de Albuquerque. Meu pai foi muito econômico comigo. Eu fiquei assim, ó, aborrecida. Não, eu já chamo a sua tia de Lady Deville e realmente, né? É um nome, nossa senhora, é um nome que Cavalcante de Albuquerque. É um Meu Deus. De respeito. De respeito, muito bem, muito bem. Tá vendo? Ela falando, bora para fazer as coisas, né? Bora. Vamos combinar esse negócio aí. Pessoal, se alguém tiver perguntinha, manda, porque senão a Andrea vai mandar a palavrinha-chave aí pra gente. Palavrinha-chave, eu já vou mandar, e ela só vai fazer sentido na cabeça de quem já leu o livro. E é para deixar as pessoas que não leram com muita curiosidade. Posso olhar a palavra? Pode, porque eu vou procurar um negocinho aqui que eu queria falar. 2, 1. Móvel amarelo. A palavra-chave é móvel amarelo. Em breve eu vou fazer esse post. Vou te colocar como colaborador, tá, Marcos? Porque tu tem muita visibilidade, muito mais do que eu. E aí a palavra-chave é móvel amarelo. Muito bem. Tá? Muito bem. Né? E, gente, quando vocês verem o livro, vocês vão ver, né, que ele foi muito bem feitinho. Este símbolo aqui, eu adoro ele, né? E assim, antes da gente acabar a nossa live, né? Deixa eu só dar um crédito do símbolo. Uhum. Esse símbolo, quem fez para mim foi um diagramador, que é meu primo, não é Albuquerque, ele é do lado da mãe, tá? Lá do Oliveira. Uhum. Foi meu primo, que ele, quando foi diagramar, eu disse, eu quero uma chave de símbolo. E ele disse, eu vou fazer da minha cabeça. E se tu não gostar, a gente troca. Então foi um presente dele, esse design aqui, e eu não troquei, porque eu simplesmente amei também. Duas chaves. Ele tá incrível. Então, eu queria pra gente encerrar aqui, se você pudesse ler a última parte da carta, das palavras dela, né? Vê pra ler a página, tá? Olha, eu tá no próprio livro. Tá 175 no final. Eu tenho a chave. 175? Mas aí não é muito spoilerzão? Não, o quê? Não dá muito spoilerzão? Eu acho que não. Ou você quer escolher uma parte que você acha que eu queria melhor? Eu vou ler a carta, mas não o fim. Beleza. Eu não vou contextualizar, eu só vou ler. Começos quase sempre são tão bons, não é mesmo? Nosso começo foi lindo, mas durou muito pouco. Suas raras explosões de afeto eram para mim um infinito de felicidade. Quem nunca teve quando tem, às vezes perde a noção. Hoje, consigo ver o quão doente eu estava. Minha sede era tanta a ponto de me afogar nos seus pingos de água fria. O engraçado é que você só tirava o carinho da cartola quando eu me mostrava reativa, vacilante, enquanto não era totalmente recíproca a você. Chega! Nossa, e foi a cereja do bolo. Foi, né? Foi, tipo... É assim, tem gente
que gosta de chutar o balde, você saiu com classe, sabe? Que né, querido? Não preciso falar mais nada, né? Não, na Muito bem, verdade, mas... essa cartinha ela não estava na versão original. Essa carta foi escrita depois de eu ter mandado para revisão. Eu mandei para revisão e 2 dias depois eu acordei com o insight. Sou dessas, né, intuitivas. Eu acordei com o insight e fiz a carta, coloquei e avisei para revisão. Foi mais coisa. Ah, que legal. Bom, acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham guardado a palavra-chave, né? Então, a live vai continuar aqui. O pessoal sabe que eu vou depois postá-la no YouTube. E também eu vou fazer um corte especial dessa parte da leitura da Andréia. Isso. Né? Mas é isso, Andréia. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Eu que agradeço. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, né? E é isso aí, pessoal. Nossa querida Andréia Albuquerque, do clã Albuquerque, está aqui. Por favor, deem uma olhada no Era Uma Vez Uma Chave. É um livro muito gostoso, rápido de ler e a estrutura dele vai surpreender vocês. Isso eu garanto. Eu sou o Marcos, essa é a Andréia, essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima.